Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 5. Romanos, capítulo 7, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amados, eu tenho meditado nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E se você olhar durante toda essa carta, o apóstolo ele compara duas dispensações, né? A dispensação da lei e a dispensação da graça, né? Ele vai comparando a lei com a graça. E você vê que quando ele fala aqui no versículo 5, que as paixões dos pecados, elas são pela lei, e que operavam em nossos membros para darem fruto de morte. Ou seja, a lei, ela nunca conseguiu fazer com que o povo de Deus desse bons frutos. Nunca ela conseguiu cumprir esse propósito. No entanto, ele fala que agora nós estamos livres da lei, né? E que pela graça nós podemos servir em novidade de espírito. Então, por essa breve passagem, nós temos como, chega até o nosso conhecimento, nós temos como discernir que de fato a lei é algo, a graça é algo infinitamente superior à lei. Não existe como a gente comparar, a gente viver de acordo com a graça de Deus do que viver pela lei. E olhe que Paulo, que era o homem que escreveu essa carta, ele entendia da lei. Ele era um homem fariseu, ele era conhecedor, era um profundo conhecedor da lei. E ele que está dizendo isso, né? Porque se fosse uma pessoa que não entendesse da lei e que estivesse dizendo isso, a gente podia falar, não, ele não conhecia a lei. Mas quem está falando que você viver pela graça é muito superior à lei, é o próprio Paulo, que era um profundo conhecedor da lei. Eu acho que tem um exemplo que eu ouvi que eu acho que representa isso bem legal, né? Vamos dizer que você tem na sua casa um jardim, tá bom? E aí as pessoas passam todos os dias e não pisam no jardim. Aí um belo dia você resolve colocar uma placa no jardim: não pise no jardim. Aí só porque você botou a placa, viu um abençoado e pisa no jardim. É mais ou menos assim que funciona, né? É mais ou menos assim que funciona. O propósito para o qual a lei foi criada nunca foi alcançado. O povo de Deus, o povo judeu, nunca conseguiu cumprir a lei. Se a gente pegar, por exemplo, Davi, né? Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Quando a Bíblia fala de Davi, fala disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu um adultério e um assassinato para cobrir o adultério. Imagina. Mas ele foi classificado como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pela graça de Deus. Deus é bom, Deus perdoou o pecado dele. Então nós temos a revelação através desse texto de que a graça é algo superior, muito superior à lei. Um dos motivos que a gente pode dizer isso, afirmar isso, é porque a lei, na verdade, ela oferece, ela proporciona condenação, né? E a graça, ela oferece misericórdia e salvação para aqueles que creem. Então, todos nós estávamos condenados. Não tinha jeito para a gente. Todos nós tínhamos que morrer e ir para o inferno. Nós estávamos condenados, nós íamos morrer. Mas Jesus, ele nos resgatou, ele pagou o preço pelas nossas vidas. Ele morreu em nosso lugar.
vida por vida, e através dele nós temos o direito de sermos livres e nós herdamos a vida eterna. Então, quando você tem a consciência do que Jesus fez por você, quando você tem a consciência que Jesus, que você só está onde você está hoje, porque Jesus conquistou esse direito para você, porque Ele morreu em seu lugar, você passa também a exercer misericórdia com outras pessoas. Então você deixa de cobrar aquilo que os outros te devem. Você passa a não fazer o mal que as pessoas merecem. Por quê? Porque você tem uma consciência no seu coração de que Jesus fez isso com você, e aí você retribui o que Ele fez com você com os outros. Outro aspecto importante é que a graça, ela nos constrange ao arrependimento. Já a lei não. A lei, ela nos incita ao orgulho, né? Todas as pessoas que tentam se declarar justas diante de Deus pelo cumprimento da lei são pessoas extremamente orgulhosas. Você pode observar. Então, eu vou citar um exemplo aqui, né? A gente tem no Ministério de Ação Social, nós fazemos uma ação em que a gente presta serviços gratuitos à população carente aqui da região, né? Então, nós temos atendimento médico, atendimento psicológico, corte de cabelo, aferição de pressão, diversos serviços. E um dos serviços que a gente presta é distribuir água mineral aí na porta. E normalmente a gente faz no verão, então são dias de muito calor. E as pessoas, a gente percebe que elas vêm armadas. Inclusive assim, se a gente coloca o isopor onde está a água de um lado, elas atravessam a rua para passar pelo outro lado, porque elas não querem ser abordadas. Mas quando a gente oferece um copo d'água de graça, elas se desarmam. Elas se desarmam. E aí a gente consegue falar de Deus e falar de Jesus. Por quê? Pelo poder que há na graça. Pelo poder que há em você dar algo para alguém de graça, que ela não merece, que ela não pagou e que ela não comprou. Outro exemplo que eu posso falar, eu fui gerente de uma agência, né, aqui em Salvador. Eu trabalho num banco chamado A Caixa, e eu tinha um funcionário muito rebelde, muito rebelde. Ele cometia inúmeros atos de indisciplina, né? Era muito insubordinado, e eu já tinha dado várias broncas nele, eu já tinha chamado a atenção dele em vários momentos, mas ele não se consertava. E aí, um belo dia, eu fiquei sabendo que ele estava com uma prestação de um empréstimo em atraso. O que é que eu fiz? Eu paguei a prestação do empréstimo dele que estava em atraso. Rapaz, desse dia em diante, o cara mudou da água para o vinho. Ele passou a ser um funcionário exemplar, parou de faltar. Por quê? Porque há poder na graça. Quando a gente dá algo de graça para alguém, a gente desarma a pessoa, a gente vai na contramão. Então, na verdade, oferecer graça é andar na contramão. As pessoas estão acostumadas com o quê? Com toma lá da cá, né? Se você olhar aí no cenário político nacional, né? Nas reformas, quando a gente vai ter as votações, o que é que rege essas votações, os votos? Toma lá da cá. Se você botar uma pessoa que eu conheço no cargo tal, eu voto a favor. Se você não botar, eu voto contra, né? Nesse mundo, na verdade, ninguém está acostumado a receber nada de graça. Nós vivemos num mundo que, se você quiser algo, você precisa comprar, você precisa merecer e você precisa conquistar. E quando nós oferecemos graça, nós fazemos a diferença. Foi assim que Jesus fez conosco, né? Desculpa. Então, na verdade, Jesus, ele nos ama hoje, ele sempre nos amou, mas ele nos amou também quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos no lamaçal do pecado, ele foi lá, estendeu a mão e nos tirou de lá. Então, isso nos constrange a amá-lo e a ser fiel a ele. É assim que funciona. Por isso também que a graça, ela nos leva a perdoar, né? A perdoar as pessoas que nos fazem mal. Por quê? Porque nós não merecíamos ser perdoados por Deus.
Mas Deus nos perdoou, mesmo assim, pela graça. Então, por isso também que nós temos que perdoar, porque o que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Nós recebemos o perdão de Deus de graça, por isso que nós temos que perdoar as pessoas que nos fizeram mal de graça também, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não tenham pedido perdão, mesmo que elas não tenham se arrependido do pecado, mas ainda assim nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós recebemos o perdão de Deus de graça. Mas como eu falei, já a lei não, né? A lei, ela incita o orgulho, né? Então, toda pessoa que tenta se justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei, e aí vem algumas fases, por exemplo, né? Você pergunta para a pessoa: você tem certeza da sua salvação? Tenho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço bem ao próximo, porque eu pratico a caridade. Aí, o que é isso? Orgulho. Ela não quer reconhecer que a salvação dela possa vir da obra de outra pessoa. Ela quer se declarar justa diante de Deus por conta das obras dela. Ela é orgulhosa. Orgulhosa. Amados, nada contra a caridade, viu? Fazer caridade é muito bom, né? Fazer o bem ao próximo também é muito importante, é muito bom. Inclusive, é um dos sinais de que você é cristão, né? Porque Jesus falou que no grande dia do juízo ele vai botar um lado à esquerda e o outro à direita. E ele vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava preso e não foste me visitar. Quando nós fizemos isso? Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos. Então, é um dos sinais, inclusive, de que nós somos cristãos. Mas o erro não está em fazer o bem ao próximo. O erro não está em fazer a caridade, mas é achar que você pode ser justo diante de Deus porque você faz isso. Uma coisa importante também, quando a gente fala de caridade e fazer o bem ao próximo, é que uma coisa que a gente tem que ter em mente é quem são as pessoas que estão mais próximas de nós. A sua esposa, que é uma só carne com você, os seus filhos, a sua família. Então, às vezes, o cara vive dissolutamente, ou a mulher trai a esposa, bate nos filhos, espanca os filhos, mas faz a caridade e acha que por isso ele vai ser salvo. Mas por quê? Porque está fazendo bem ao próximo. Mas as pessoas que estão mais próximas dele, que são os seus familiares, aí ele trata mal e ele faz ao mal. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 3, do 10 ao 12, fala assim, ó: como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, Paulo está reforçando aqui o que eu estou dizendo. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pelas suas obras. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o próprio Paulo fala também. Efésios 2, 9 e 10. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Tem versão que fala assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu estava pensando assim, eu fiz assim um exemplo, né? Eu criei um exemplo. Como tem muitas comunidades assim, né, que são dominadas pelo tráfico de drogas, né? E aí, tem alguns traficantes de drogas que eles fazem obras sociais dentro da comunidade. Então, eu fico imaginando que no dia que ele for a julgamento, ele vai falar assim, não, eu não vou ser preso não, porque eu fazia caridade lá na favela, na obra social.
É mais ou menos isso, né, que vai acontecer. Você chegar diante de Deus, olha, eu não vou ser preso não, porque eu fazia caridade. É mais ou menos por aí que Deus vai olhar assim, coitado, sabe de nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, o centro do Evangelho é Cristo crucificado. É o homem pecador tendo acesso a um Deus santo, porque Jesus abriu o caminho. Glória a Deus. Outra coisa importante é que a graça, ela nos leva a amar. E a lei não. A lei nos leva a julgar o próximo. Então, você amar primeiro, você amar quem não merece ser amado, é um desafio. Viu? É um desafio. É um desafio. Você amar quem te persegue, você amar quem te calunia, você amar quem te xinga, é um desafio, viu? É uma prova, é difícil. Nós temos que correr para Deus, mas é justamente aí que muitos vão se converter. Nessa aprovação, né, de você orar por quem te persegue, de você orar por quem te trai, que Deus está contando com isso, para que Ele possa, a graça dEle, possa alcançar essa pessoa, porque essa pessoa também é objeto do amor de Deus. Então nós temos que ter essa consciência que nós não merecemos o amor de Deus. Ninguém merece o amor de Deus. Então por isso nós também temos que amar aquelas pessoas que não merecem. Então nós temos que julgar menos as pessoas e amar mais. A Bíblia tem uma história famosa daquela prostituta que foi pega em adultério, e a lei dizia o quê? Que ela tinha que ser apedrejada. E Jesus fala, aquele que entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. O único que poderia atirar a pedra era o próprio Jesus. Ele falou, também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, vamos parar de julgar as pessoas. O próprio Jesus, o Deus encarnado que veio aqui na terra, falou, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. E muitas vezes nós estamos julgando as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós, ao invés de ficamos olhando para o cisco que está no olho do nosso irmão e não tiramos a trave que está no nosso. Tira a trave que está no seu olho primeiro, para depois você olhar para o cisco do seu irmão. Esse é o diferencial, deve ser o diferencial de um cristão. Você não pode se autodenominar cristão se você não amar todas as pessoas. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que amar todas as pessoas, inclusive aqueles que te perseguem, aqueles que mentem para você. Você precisa amar o amor primeiro. Se tem uma linguagem que todo mundo entende, é o amor. É a linguagem universal que todo mundo entende. Outra questão importante sobre a graça e a lei é que a graça ela é inclusiva. A lei não, a lei ela é excludente. Para começar, a revelação da lei veio para o povo judeu, restrito a um povo. Ela é excludente. Mas a graça não, a graça ela é universal. Universal no sentido de que todos podem ter acesso à graça, né? Então, evangelho significa boas notícias. Eu quando estou trabalhando, né, estava até conversando com o pastor, que eu tenho um chefe bastante exigente, né? Ele cobra muito, né? E aí, quando tem uma notícia boa, né, um negócio importante que eu estava prospectando, eu corro para falar para ele, né? Olha, nós fizemos um negócio aqui, deu certo. Você
fica... Então, se nós temos essa notícia boa, que é o Evangelho, nós temos que correr para dar essa notícia para as pessoas, que elas não precisam mais morrer por conta dos seus pecados, porque Jesus já morreu no lugar delas. Então, nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. A Bíblia fala, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Toda criatura. Então, assim, quando a gente fala nessa questão de ser inclusivo, né? A gente pode falar, por exemplo, daquele ladrão, né? Que morreu crucificado junto com Jesus. A Bíblia fala apenas que ele era um malfeitor. Então, se ele era um malfeitor, as obras que eles tinham feito durante a vida eram mais, mas no último momento ele teve um encontro com Jesus. Ele confessou Jesus como Salvador da vida dele e ele foi para o paraíso com Jesus. Há poder na graça. Há poder na graça. Para salvar, inclusive, um ladrão na última hora. E aí, você pode observar que todos os legalistas, né, o que vem a ser o legalismo é você querer substituir a liberdade, né, que nós temos pela graça de Deus, e nós queremos instituir regras e usos e costumes para que a pessoa venha a ser justa diante de Deus. Então, por exemplo, em certas denominações, a mulher não pode cortar o cabelo, a forma de vestir tem que ser essa, não pode ir para o culto de bermuda, não pode deixar a barba crescer. São alguns exemplos, né? Então você vê que isso é também algo excludente. Você está excluindo as pessoas. Você não está possibilitando que essas pessoas tenham acesso à graça de Deus. Enquanto Jesus falava, não, vinde a mim todos. Jesus, ele era inclusivo. Ele oferecia graça, né? Então, na verdade, a graça ela é para todos, para todos. Então, para prostituta, para ladrão, para traficante, para negro, para branco, para índio, para pardo, para judeu, para grego, para todos, ela é inclusiva. A palavra de Deus fala em Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Jesus comprou pessoas de todas as etnias, de todas as nações. Por isso que nós não temos que ter preconceito. Nós não podemos ter preconceito. Por quê? Porque a graça ela está disponível para todos. A lei, ela pode, inclusive, nos levar a matar pessoas, né? A matar pessoas. Enquanto que a graça, ela pode nos levar a morrer por pessoas. E aí, o principal exemplo disso que eu falei é o próprio Paulo, né? Como eu falei, Paulo era um profundo conhecedor da lei. Ele era fariseu, filho de hebreus. E em nome da lei, ele perseguia cristãos. Em nome da lei, ele matava cristãos. Inclusive, quando Estevão morre, as vestes de Estevão elas são lançadas aos pés de Saulo, o que pode demonstrar que Saulo participou diretamente do assassinato de Estevão. E depois que ele tem acesso à graça de Deus, o que é que ele fala? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que a graça faz com a cabeça da pessoa. Transforma um perseguidor judeu, perseguidor de cristãos, uma pessoa que está disposta a morrer pelo Evangelho. E esse sentimento também deve vir sobre nós que somos cristãos. Nós temos que perder, né? Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que estar dispostos
a perder a nossa vida por amor do Evangelho. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achará. E sabe qual é a conclusão que você chega quando você entrega tudo que está na sua vida para Jesus? Que na verdade você não tem nada. Tudo que você tem é Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você não tem nada. Você não é nada. Então, por que você está apegado às coisas se você não tem nada? Na verdade, esse é o sentimento que tem que vir em nossos corações. A lei, amados, ela nos torna escravos. E a graça, ela nos torna livres, ela nos liberta. A lei, ela foi escrita em tábuas de pedra. Então, a tábua de pedra, ela pode ser quebrada, ela pode ser jogada fora. Você pode ler o que está escrito, você pode esquecer. Já a graça, não. Deus nos selou com o Espírito Santo de Deus. A natureza de Deus foi enxertada em nosso coração. E o Espírito Santo morando dentro de Deus, ele vai fazer com que a gente tenha força para obedecer ao Senhor. Para obedecer ao Senhor. Então, na verdade, o legalista, ele fica procurando uma brecha na lei para poder pecar, né? Uma vez eu atendi uma mulher e ela estava em fornicação, né? Aí eu falei assim, tá, e ela dava para perceber que ela era bastante orgulhosa, né? Então ela estava cheia de justiça própria, aí o Espírito Santo trate o orgulho dela. Aí eu falei assim, tudo bem, você está aí, beleza, mas você está em fornicação. Aí quando eu falei isso, ela falou assim, mas a minha consciência não pesou. A minha consciência não. Aí eu falei assim, tá vendo? Ela procurou. Então ela foi lá no trecho da Bíblia, né? Romanos 14, 22, provavelmente, né? Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que se aprova. Mas a fornicação é expressamente proibida na Bíblia. Expressamente proibida. Ou então a pessoa fica me perguntando no trabalho, viu? Você não bebe, não? Aí eu falo assim, rapaz, não bebo não. Fala assim, mas pode beber. Jesus bebia? Aí eu falo assim, rapaz, não, beleza, eu sei que pode, mas eu não quero não. Mas o cara, primeiro ele perguntou assim, né? E eles sabem, todos sabiam que eu bebia, né? Eles não querem saber, né? Quem me perguntou isso? Não quer saber se quando eu bebia eu passava mal. Quantas vezes eu fui pro hospital com crise de abstinência? Quantas vezes eu acordei de ressaca, passando mal, porque eu tinha bebido? Não me perguntam quantas vezes eu bati o carro embriagado. Eu já bati o carro embriagado 3 vezes e não morri por livramento de Deus. Não me perguntam se o meu desempenho profissional era prejudicado, porque eu faltava trabalho várias vezes, porque eu não aguentava levantar de ressaca, ou ia trabalhar e ficava passando mal e não conseguia produzir. Não perguntaram se a cachaça estava destruindo a minha família, porque a minha esposa queria me largar, se separar de mim, porque ela não aguentava mais eu chegar em casa embriagado praticamente todos os dias. Não estavam preocupados se eu ia morrer de cirrose, né, ou de alguma outra doença, por conta disso. Não. Mas pode beber, está na lei, está escrito, pode beber. Aí eu falo assim, olha, eu continuo bebendo, mas agora eu faço diferente. Eu bebo agora do vinho novo. O vinho velho já foi, eu bebo agora. Eu só ando embriagado. Inclusive agora estou embriagado. Eu só ando embriagado agora. Mas agora eu me embriago do vinho novo, né? Paulo falou, não vos embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas não sei se, pastor, acho que nunca viveu isso não, mas assim, a pessoa quando está bebendo, né, ela tem uma brincadeira assim, né, de fazer assim, eu estou travado, quem já bebeu aqui sabe disso, né, quando a pessoa está bêbada, fica falando para os amigos assim, né,
eu estou travado, eu estou muito doido, né? Contando vantagem por isso, né? Agora eu falo assim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Ao invés de eu ter ressaca, o que eu tenho agora? A paz que excede todo entendimento. Ao invés de eu ter mau hálito de cachaça, o que é que exala em mim agora? O bom perfume de Cristo. Ao invés da depressão, agora vem o quê? A alegria da salvação. E esse mesmo vinho que mudou a minha vida, esse mesmo vinho que mudou a história, que mudou a minha família, ele está disponível para você. De graça, pela graça, de graça para a gente, porque Jesus pagou um alto preço. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas se você é escravo do pecado, eu não estou aqui para te julgar. Eu não sou melhor do que você. Eu sou um miserável que Deus tirou do lamaçal do pecado pela graça. Mas deixa eu te falar, largue esse pecado hoje, escolha fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é bom para você. Esse pecado, ele está te atrapalhando, ele está te fazendo mal. E a graça de Deus, ela veio para te libertar, porque isso te faz mal. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você olhar no texto, ele fala assim, no versículo 6, né? Romanos 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. O pecado, ele está retendo muitas coisas em sua vida. Muitas vezes o propósito de Deus para a sua vida não está se cumprindo, por quê? Está retido, por quê? Porque você não larga este pecado. Deus tem novidade para você, né? Ele nos chama para andar em novidade de espírito e não na velhice da letra. A graça também, ela nos liberta da culpa, né? Porque você tem a consciência, né? Que a sua salvação é pela graça. Então, consequentemente, os seus pecados que você praticou, Jesus, ele já pagou a dívida. Quando ele bradou, está consumado, o que é que ele estava dizendo com isso? Eu paguei a sua dívida, então você não precisa mais ser escravo da culpa. Uma coisa também importante para falar é que a graça, ela não nos exime de nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela é ainda maior. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se Deus te oferece a graça e você ainda não, assim você rejeita, você não quer, então Ele vai te cobrar. Nós somos mordomos. Nós vamos prestar conta de tudo que Deus fez chegar até nós. Então, por isso que Tiago, ele fala que uma fé sem obras é uma fé morta. Não serve para nada. Então, se você diz que crê que Jesus é o seu Salvador, mas você não anda como ele ensinou, Tiago está confrontando a sua incoerência. Você está sendo incoerente e ele está confrontando a sua incoerência. É como uma pessoa, por exemplo, eu sou cristão, eu creio que Jesus é o meu Salvador, mas trai a esposa, né? Vai para o motel com outra mulher, ou vai para o prostíbulo com garota de programa, ou se envolve em negociatas, é corrupto, recebe propina. Aí o Senhor olha assim, rapaz, que fé é essa? Que a pessoa diz que crê em Jesus, mas pratica essas obras. Aí há uma incoerência, é uma fé de obras mortas. Então a graça, ela veio para nos libertar do pecado e nos salvar. Outra coisa importante sobre a graça é que a graça de Deus, ela nos basta. Então a Bíblia fala que Paulo,
para que ele não ficasse soberbo, para que ele permanecesse humilde, diante de tantas revelações que ele estava recebendo de Deus, Deus botou um espinho na carne dele. E que ele implorou a Deus, ele pediu 3 vezes a Deus para tirar esse espinho da carne, e Deus não tirou. E aí o que é que Deus respondia para ele, quando ele pedia? A minha graça te basta. Mas por que que a graça de Deus nos basta? Porque a graça nos leva até Ele, nos leva até o Pai. E no Pai nós temos tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Quando Moisés estava saindo, com o povo de Israel do Egito, e aí ele chega para Deus e fala assim: olha, os deuses no Egito tinham nome, e eles vão perguntar para mim, o povo vai perguntar para mim, qual é o seu nome? E aí eu vou dizer o quê? Aí o Senhor chega para Moisés e fala: o meu nome é Eu Sou. Por que Deus disse que o nome dele era Eu Sou? Porque Deus, ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Deus. Então, essa suposta alegria que muitas vezes nós estamos buscando no mundo, no pecado, nas festas, nós só vamos conseguir suprir em Deus. A graça de Deus, ela nos basta e ela é suficiente. Então eu queria, nessa noite, fazer um apelo para você que está aqui, que você hoje, se você não fez isso ainda, que você entregasse hoje o seu orgulho para o Senhor, que você recebesse a graça de Deus, Não é pelo que você fez. Você pode ter feito tudo errado até hoje. É pelo que Jesus fez. Você tem acesso a essa graça. Por mais longe que você ache que tenha ido, Você pode ter chegado num patamar que você falou assim: rapaz, não tem mais jeito para mim. Eu faço tudo errado. Mas tem jeito para você ainda. Se você entregar a sua vida e entregar o seu coração para Jesus, o Pai, Ele está te esperando de braços abertos. Para a igreja, eu queria falar, assim como pelo pecado de um homem que foi Adão, tanta maldição entrou no mundo, tanta miséria, tanta morte. Quanto mais não pode acontecer por um homem que foi justo, que no caso foi Jesus, que sendo justo morreu como pecador. E quem é que vai fazer essa obra? Quem é que vai levar essa notícia? Somos nós, a igreja do Senhor. Então, igreja, eu queria falar com vocês. Nós estamos aqui numa campanha de início de ano, em que nós estamos aqui estabelecendo princípios, estabelecendo valores que devem nortear a nossa caminhada no ano de 2019. Então vamos ser inclusivos, vamos julgar, não vamos julgar as pessoas, mas vamos amar as pessoas que entram aqui nessa igreja, vamos abraçar, vamos receber de braços abertos, vamos oferecer graça para essas pessoas, vamos crer que o Evangelho é poderoso para restaurar vidas, casamentos, cidades, como restaurou a minha vida. Vamos crer, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar as boas novas no trabalho, nos locais em que nós frequentamos, nos círculos, nos ambientes em que nós frequentamos. Vamos oferecer misericórdia para as pessoas. Não vamos buscar nos vingar das pessoas. As pessoas precisam de graça. É na graça, é na misericórdia que elas vão conhecer o amor de Deus. E não vamos brincar com a graça, Não vamos achar que a graça é pretexto para a gente viver uma vida desregrada, para a gente viver uma vida que desagrada a Deus.
Porque isso, na verdade, está fazendo mal para nós mesmos, né? Quando nós vivemos uma vida em desacordo com a vontade de Deus, isso só faz mal para nós mesmos. Nós que estamos sendo prejudicados, acima de tudo. E você, na graça de Deus, no favor de Deus, você vai encontrar força. Talvez seja algo que você esteja lutando contra e não está conseguindo. Está difícil, Deus está vindo a sinceridade no seu coração. Procure ajuda, né? Procure aconselhamento, procure os pastores. Faça um voto com Deus, que esse ano de 2019 vai ser diferente. Que você vai sair da passividade. Que você não vai acabar esse ano com esse pecado. A graça de Deus, ela vem para nos libertar do pecado. Não vamos deixar o pecado nos acabar, né, com os nossos sonhos, destruir os nossos sonhos e fazer com que os projetos de Deus para as nossas vidas não se cumpram, tá bom? Então vamos amar as pessoas, vamos servir na obra de Deus, né? Essa é uma expressão de amor. Você recebeu o amor de Deus, agora eu quero expressar esse amor pelos outros, servindo na obra de Deus. Deus te chama nessa noite, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então decida também, se você já está na igreja, vir servir aqui na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos exalar o bom perfume de Cristo, vamos iluminar, né? A igreja é luz do mundo, é sal da terra. Vamos iluminar o mundo, vamos fazer a diferença onde Deus nos coloca, amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé, nós vamos fazer uma oração, para que a gente possa com isso terminar a ministração. Glórias ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nesse dia tão especial. E nós queremos Te louvar e Te engrandecer e exaltar o Teu nome nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. Meu Deus, e nós queremos glorificar o Senhor, porque a Tua palavra diz em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós queremos Te agradecer, Pai, pelo presente que o Senhor nos deu, o Seu próprio Filho, que morreu em nosso lugar, que se sacrificou por nós, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, nos resgatou do pecado. E eu quero, meu Pai, Te pedir que nós possamos, como igreja, retribuir esse amor, amando os nossos irmãos, amando os nossos semelhantes, que nós não venhamos julgar o próximo, Senhor, porque o próprio Jesus disse que Ele não veio para julgar, mas que Ele veio para salvar, e que nós venhamos anunciar as boas novas. Meu Pai, nós venhamos pregar o Teu Evangelho em tempo e fora de tempo. Levanta um povo unido, Senhor. Levanta um povo corajoso. Levanta o povo que não vai temer as adversidades e que vai avançar. Meu Deus, e que nós vamos ganhar almas para o Teu reino. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, profetizar para esse ano de 2019 uma grande colheita de almas, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor já pagou o preço por elas. O Senhor falou, está consumado. O Senhor já pagou o preço por elas. Mas nós precisamos ter coragem para anunciar as boas novas, em nome de Jesus. Esse é o nosso galardão. Essa é a nossa herança, Senhor. Porque nós vamos levar conosco. Meu Pai, que nós também, Pai, em nome de Jesus, não venhamos, Pai, usar a Tua graça como pretexto, Senhor, para o pecado. Meu Deus, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, essa é a verdade. Muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes e que do nosso jeito é melhor. Mas que nós venhamos crer nos profetas, nos Seus profetas, e que nós venhamos, Pai, utilizar a Tua graça, Senhor, para viver acima do pecado, em novidade de espírito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por aqueles, Pai, que nesta noite
ainda não declararam Jesus como Salvador da vida delas. Para que elas venham nessa noite, Senhor, declarar Jesus como seu Salvador, entregar o seu coração para Ele, Senhor. E que venham decidir, Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, protege, livra de todo mal, dá um ano de 2019 abençoado, dá um mês de maio abençoado, de boas notícias. Aqueles que têm orado, Senhor, por familiares, que têm orado, Senhor, por colegas de trabalho, que têm orado, Senhor, por filhos, por maridos, para a esposa, nós oramos para que a tua graça venha se manifestar na vida deles, que haja conversão na vida deles, Pai, em nome de Jesus. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.